O estoicismo é uma doutrina filosófica que surge na Grécia, mais precisamente em Atenas, por volta do terceiro século a.C. O termo estoicismo vem do grego stoa, que significa pórtico. O pórtico era o lugar onde Zenão se reunia com os seus discípulos para ensinar. E o conceito, a doutrina, é citada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e no versículo 18. O apóstolo Paulo, por ocasião de uma das suas viagens, estava em Atenas e ele, nessa ocasião, teve oportunidade de conversar, de discutir a doutrina do Evangelho em contraste com a doutrina estoica. A Bíblia fala disso em Atos, no capítulo 17. Vale a pena ler, é uma menção rápida, curta, não discorre em nada sobre o tipo do pensamento estoico, mas isso é o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está na nossa série Conceitos Teológicos e Filosóficos. Nessa série aqui nós já temos vários vídeos, eu vou deixar o link dela aqui na descrição para você assistir. Nós já falamos sobre vários conceitos teológicos e filosóficos que eu acho que, se você é um estudante da Bíblia, vale a pena você dar uma olhadinha. Isso aí é matéria de teologia de nível superior, tá bom? Vale muito a pena sim conhecer. Vou deixar o link para você aqui na descrição. E vou deixar o link desse artigo publicado lá no nosso blog para você ler, caso você goste de ler. Eu escrevi o artigo aqui, ó, e eu vou deixar publicado lá. No artigo com certeza vai ter coisas que eu não vou mencionar aqui, mas que você poderá ler lá no nosso blog. Aproveita e siga o nosso blog, assim você dá uma força para nós. Se você quiser ter acesso a material exclusivo, como vídeos, aulas e cursos, se torne membro do nosso canal. Como membro, você vai ter acesso a esse tipo de material. E se você quiser falar diretamente comigo, se torne membro do nível consultoria. Assim você vai ter o meu número de telefone e a gente vai poder conversar, você vai poder fazer a sua consultoria e tirar as suas dúvidas. O estoicismo se desenvolve em 3 etapas. Nós temos a Estoa antiga, que é um período mais focado na doutrina e na ética, e os principais proponentes dessa época do estoicismo é Zenão de Cítio, Cleantes de Assos e Crisipo de Sole. Depois nós temos o estoicismo helenístico romano, que é considerado como Stoa média, lembrando que Stoa significa pórtico, e é daí que vem o termo estoicismo, que nós temos hoje na nossa época. E por último nós vamos ter o estoicismo imperial romano, que é considerado Stoa nova, cujo cunho principal é religioso. Os principais proponentes desse período são Sêneca, Epíteto e o imperador Marco Aurélio. Os estoicos acreditavam que tudo que existe existe debaixo da determinação de uma lei harmônica que eles chamavam de logos. E vale a pena lembrar que o logos do estoicismo, como o logos da filosofia em geral, não é o mesmo logos que João apresenta no seu evangelho no capítulo 1 e no versículo 1, tá bom? Vou deixar alguns vídeos aqui na descrição para você conferir e entender melhor essa questão. Vale a pena você descer aqui na descrição e dar um clique. Então, o estoicismo entende que o cosmos, que a realidade é administrada por uma força, por uma inteligência. E o estoicismo chama essa inteligência de logos. O estoicismo ele tem 3 pilares, 3 bases principais. A physis, que é a física, o logos, que é a lógica do universo, e a ética. E esses 3 pilares, eles se entrelaçam formando uma doutrina que é a base do estoicismo. Começando pela physis. A physis é a física, a physis é a realidade, a physis é tudo que existe, tudo que é palpável. A physis é o cosmos, é o universo. E para o estoicista, essa physis ela é viva, ela é como se fosse um ser vivo. E a inteligência dessa realidade para o estoicista é o logos. O logos é que determina tudo nessa existência.
Só que diferente do logos que o cristianismo apresenta, que João apresenta no seu Evangelho, capítulo 1 e versículo 1, esse logos aqui do estoicismo e o logos da filosofia, ele não é pessoal. É uma inteligência que rege o cosmos, que rege a realidade, a physis, mas não é pessoal. Já o logos de João é um logos pessoal, é uma pessoa, e mais do que uma pessoa, ele é Deus. Tá bom? Nos outros vídeos eu vou falar mais especificamente sobre isso, por isso que vale a pena você assistir. E para os seres vivos, para nós, a ética do estoicismo consiste em nós entendermos essa realidade, entendermos essa inteligência que rege essa realidade, que é o cosmos, e vivermos de acordo com essas leis naturais que regem o cosmos. Essa é a ética no estoicismo. E quando a gente entende o que é ética no estoicismo, a gente entende então que a filosofia estoica não era uma filosofia meramente intelectual, mas era uma filosofia prática, onde o estoico procurava viver a ética, procurava viver de acordo com essas leis universais que regem a physis, que rege a existência. O estoicista, então, é alguém que tenta entender a ordem cósmica e tenta viver de acordo com essa ordem, de acordo com essa lei. E essa lei é muito maior, essa lei que rege o universo, que rege o macrocosmos, é muito maior do que o indivíduo. Para o estoicista existem dois conceitos, o macrocosmos e o microcosmos. O macrocosmos é a física, é o cosmos, é o universo, é tudo que existe, é a realidade. E o microcosmos sou eu, é você. E o logos, que é a inteligência da physis, a inteligência do universo, a inteligência que rege o cosmos, rege tanto o cosmos quanto eu. Por isso, no estoicismo, o logos me capacita a entender o cosmos, porque o logos está tanto em mim quanto no universo, no cosmos. É assim que o estoico enxerga a realidade, enxerga o logos e enxerga a ética. A ética, então, é entender essas leis e viver de acordo com essas leis. E é nisso que consiste a virtude do estoicismo. Virtude no estoicismo é isso, entender e viver de acordo com essas leis. Então a physis é o primeiro pilar da doutrina estoica. A physis é a realidade. O segundo pilar do pensamento estoico é o logos, que eu já expliquei. O logos, então, é a inteligência dessa realidade que é a physis. A physis é a primeira base, o logos é a segunda base e a ética é a terceira base do estoicismo. A ética é a vida em conformidade com essas regras universais regidas pelo logos. Esses três pilares no estoicismo, então, estão interligados de forma intrínseca, inclusive. A physis fornece uma visão de mundo, mostra como é a estrutura do mundo, o logos capacita a gente a entender essa estrutura e a ética nos capacita a viver de acordo com essa estrutura, com essas leis, com essa inteligência cósmica. E quando uma pessoa conhece esses três pilares, entende esses três pilares, entende a relação intrínseca que existe entre esses três pilares e se dispõe a viver, não de forma superficial, mas de forma real, de forma prática, esses conceitos, ele pode então ser considerado um estoico. E a felicidade e a vida plena no estoicismo consiste em viver de acordo com essas regras. Essa é a ética do estoicismo. E quando o estoico entende esses três pilares, quando ele entende a relação intrínseca que há entre esses três pilares do estoicismo, physis, logos e ética, e vive de acordo com isso, ele então alcança aquilo que o estoicismo entende como vida de felicidade, como vida plena. E a partir daí, então, o estoico aceita a vida como ela é. Ele não aceita porque é simplesmente um conformado, mas ele aceita por entender. E ele aceita que existe uma lei muito maior do que ele, a lei do macrocosmo, que rege o microcosmo, que somos nós. Então ele entende que tem certas coisas na existência que ele não é capaz de mudar,
como a morte, por exemplo. Então ele não é capaz de evitar a morte, como nenhum de nós é capaz de evitar a morte. Mas nós somos capazes de viver uma vida boa, até que inevitavelmente a morte chegue, né? Então o estoicista é alguém que entende que o macrocosmo rege o microcosmo, que existem leis universais que me regem. E eu aceitando essas leis, eu vou viver num estado de vida plena e de felicidade. E tem uma palavra boa para definir a forma como o estoico enxerga o universo e como o aceita. É resignação. Resignação é a capacidade que nós temos de nos submeter a uma força que é maior do que a nossa, seja ela do destino, do universo ou de Deus. No caso do estoicista, ele não acredita num Deus pessoal, como o cristão acredita, mas a resignação do estoico se assemelha à resignação do cristão. O cristão se submete a um Deus pessoal, que ele aceitou, resolveu amar, obedecer e seguir. O estoico entendeu que existe uma lei que rege o universo, que o universo tem uma inteligência e que é necessário uma ética para se viver como parte desse universo. Em semelhança, o cristão entendeu que existe um Deus que criou todas as coisas e que para se viver nesse ambiente criado por esse Deus, existem certas regras que o cristão aceita. Muitas vezes, como o estoico, essas regras, essas leis, não são plenamente de acordo com a sua vontade, mas ele aceita e ele vive. Então, o estoicismo e o cristianismo têm certas semelhanças, embora que a base dos dois pensamentos seja completamente diferente. Inclusive, alguns cursos de teologia de nível superior, como foi o meu caso no mestrado, por exemplo, tem uma questão que pede para a gente diferenciar fazer diferença e mostrar semelhanças, né, entre estoicismo e cristianismo. E é basicamente o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Você vai poder ler lá no artigo algumas diferenças básicas, lá no nosso blog, algumas diferenças básicas entre o estoicismo e o cristianismo. Vou citar aqui só, mas não vou explicar. Você poderá ler lá no artigo. Pontos em comum, por exemplo, entre o estoicismo e o cristianismo: a ética e a virtude, a providência divina, a aceitação do destino e a influência histórica. Você vai poder ler lá no artigo que está no blog. Mas ética e virtude, por exemplo, são posturas defendidas tanto no cristianismo quanto no estoicismo. O estoicista entende que a ética é viver de acordo com as leis que regem o universo, enquanto que o cristão entende que a ética é viver de acordo com as leis e as doutrinas do seu Deus. Em relação à providência divina, por exemplo, para ambas as doutrinas, estoicismo e cristianismo, existe uma inteligência que rege o universo, que rege a physis. Para o estoicista é o logos, não é pessoal, e para o cristão é Deus, e é pessoal. E a aceitação do destino. O estoicista aceita tudo aquilo que ele não pode controlar. Um bom exemplo disso é aceitar a morte, por exemplo. O estoicista entende que ele não consegue controlar a morte, ele não tem poder sobre a morte, então ele aceita isso e não deixa que isso o perturbe. E por outro lado, isso inclusive o incentiva a viver da melhor maneira possível, de forma ética, entendendo as leis que regem o universo, para que assim ele possa viver e desfrutar de uma vida feliz e plena. O cristão, por outro lado, também vive e aceita o destino que ele entende que é imposto por Deus sobre a sua vida. Então ele vive de acordo com as leis de Deus e entende que o que acontece na sua vida acontece por uma providência divina, e então ele aceita isso. E aceitando isso, ele também vive num estado de vida plena e de felicidade. Então essas são semelhanças, né, que se pode citar, que são inclusive citadas entre o estoicismo e o cristianismo. E essas duas doutrinas, o estoicismo e o cristianismo, influenciaram e muito a cultura ocidental.
E para a gente encerrar, vale a pena lembrar, né? Eu preciso lembrar que o fundamento dessas duas doutrinas são muito diferentes. A cosmovisão, a visão de mundo dessas duas doutrinas são bem diferentes. A teologia, por assim dizer, dessas duas doutrinas são muito diferentes, tem bases muito diferentes uma da outra. Você já deve ter percebido pelo que eu já expliquei no vídeo até agora. Então, tem pontos semelhantes, mas base bem diferente. É isso por hoje, então. Se você gosta dos vídeos do nosso canal, assiste, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Nós precisamos bastante da sua inscrição, do seu compartilhamento e do seu like. O seu like nos ajuda bastante. Quando você deixa um like, o YouTube entende na prática que você gostou e assim ele indica os nossos vídeos para outras pessoas. Se você quiser ter acesso a material exclusivo, como vídeos, aulas e cursos, se torne membro do nosso canal. Como membro, você vai ter acesso a esse tipo de material. E se você quiser falar diretamente comigo, se torne membro do nível consultoria. Assim você vai ter o meu número de telefone e a gente vai poder conversar, você vai poder fazer a sua consultoria e tirar as suas dúvidas. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.